Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham o podcast. Mais um episódio do Paz em Pauta. Bom, eu sou o Gabriel, como boa parte de vocês já nos conhecem. Estou aqui com o pastor Vandir e também o pastor Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, e mais conhecido como Rô também. Pode ver que a gente vai, durante o episódio, se referindo como Rô. E como foi a semana de vocês? Eu gostaria de iniciar dessa forma, e conforme as pessoas forem entrando. Peço também quem for iniciando aqui com a gente, poder compartilhar o link nas redes sociais, nos grupos de familiares, amigos, para que possa aqui com a gente também nessa noite, nos escutando. Eu acredito que a gente tem alguns assuntos legais para falar com vocês e vai agregar bastante para cristãos e também não cristãos, acreditamos. E como foi a semana de vocês, pastor? Foi boa, foi uma semana boa, de bastante trabalho, de desafios e expectativas. Acho que é a semana típica, né? A semana que você vê coisas boas acontecendo, notícias ruins que chegam e você tem que administrar isso tudo. Mas em si, chegou o último mês do ano, Sim. é outra realidade, né? Aí você começa a pensar num ano novo que está chegando e renovar todas as esperanças. É bem legal. Tô feliz. Particularmente, para mim, esse ano passou muito rápido. Muito. Assim, às vezes é meio clichê falar isso, né? Mas esse ano, a primeira vez que eu falo real mesmo, assim. É. Foi muito rápido. Foi. E Jesus está voltando mesmo, né? Graças E a o Deus. tempo foi abreviado mesmo, né? Sim. Até o ímpio, quem não crê, né? O ímpio é muito forte ficar chamando as pessoas assim, mas até quem não crê na volta de Jesus consegue perceber que o tempo, para eles, né? A gente sabe que foi abreviado, mas para eles falam, não sei, parece que o tempo está mais curto. E aí, não, realmente está, não é só uma impressão, está mais curto mesmo. E acho que a gente poderia ter um episódio sobre escatologia. Boa, né? É um tema que está presente, as pessoas acham que está lá longe, mas não está tão longe assim. E como é que foi a semana, pastor? A semana foi boa, igual o pastor Vandir falou, desafios. Eu procuro fazer um balanço do dia ou da semana, sempre com um olhar otimista, porque eu acredito que o otimismo não significa negar problema, mas significa ver o todo. Ver que teve a dificuldade, a gente sabe, mas a solução também, né? E então foi uma semana muito boa, mesmo com desafios, né? E por falar na semana, eu estava lembrando do nosso último episódio sobre igrejas neopentecostais, Sim. vendo todo o burburinho Sim. da Lagoinha, né? Aquela briga que vai para o judiciário, assim, né? Que envolve as leis. Sim. Pensei que bom que fizemos um episódio com algo tão relevante, né? E atual, né, digamos assim. E teve também o falecimento, né, do apóstolo Rina, É que verdade. também trouxe à tona Verdade. algumas dificuldades, até mesmo da Bem igreja lembrado. lá, né? Então, assim, trazendo algumas intrigas e brigas por poder, coisa parecida, né? E eu vi uma frase e fiquei pensando que as pessoas que acreditam que são donas da igreja vão brigar, né? A briga é certa. E a pessoa que fez esse comentário falou: nunca vai ter uma pessoa correta. Porque se a pessoa acha que ela é dona e ela vai brigar pelo direito A, outra pelo B, as duas estão erradas. Né? Então é importante ter esse olhar. Muitas brigas judiciais sinalizam que tem gente que está colocando o coração onde não precisa, porque o reino de Deus não está nisso. Onde não precisa ou onde não deve, Onde né? não deve. Onde não deve mesmo, né? Porque são coisas, elas não se completam. Ou você é do reino dos céus ou você é do reino da terra. Isso. E aí, quando a gente vê determinadas situações dessas, você vê que, ainda que se declara que são defensores do reino dos céus, mas parece que há uma sede do domínio, do poder aqui na terra. Tem um monopólio. Né? A conta não fecha, né? A Monopolizar conta não fecha. Porque eu vou falar igual o Gabriel, vai parecer clichê o que eu vou dizer, mas o nosso papel é lutar pela unidade. E são pessoas que pensam diferentes no dia a dia de ministério, e tudo bem até aí. E sempre os dois lados vão ter que ceder, os três lados, todos os lados, em prol do reino de Deus.
Então, respondendo a sua pergunta, Gabi, foi uma semana boa, vendo algumas polêmicas midiáticas. Sim. E colocando cada vez mais o coração na palavra, porque a própria palavra nos prepara para isso. Né? O Senhor já falou que tudo isso ia acontecer. E tem até aquela verdade bíblica sobre guerras e rumores de guerra, né? E nessa semana e nos últimos dias próximos aqui, a gente tem visto que, de fato, há uma expectativa de uma escalada ainda maior na guerra, né? O glorioso Putin com ataque mais severo e Falas, até e juntando com outros países, né? Quer dizer, parece, a ideia é que as coisas estão sendo, de fato, o tabuleiro está sendo montado, Sim, né? Os jogadores estão sendo movimentados ali para um desfecho, né? Um desfecho que a Bíblia já fala o que vai ser, né? É bem legal ver a Bíblia se confirmando nos episódios, assim, cada vez que você assiste um jornal ou acompanha um fato desse, você vê, assim, de fato a Bíblia já previa isso e por mais que se negue, que não queira, ela está se cumprindo. E sem dar spoiler do episódio que a gente vai fazer sobre escatologia, mas a pessoa que começar a levantar uma bandeira de paz e cativar pessoas pelas habilidades, com muito carisma, esse discurso de paz é um sinal de algo não muito bom. Né? A paz é boa, mas esse discurso político... É verdade. Bom, a minha semana foi bem intensa, com o trabalho, rotina e tudo mais. Final de semana também. Mas, graças a Deus, foi tudo muito bom, tudo deu certo na medida possível ali, as coisas foram acontecendo e, graças a Deus, tudo pôde ser finalizado e tudo se cumprido da medida que a gente foi, enfim, tocando os dias ali e tudo mais. E, graças a Deus, deu tudo certo. Boa. Bom, e antes de a gente adentrar o nosso tema de hoje, né, que é o Natal, distração ou tradição, né, o Diego hoje, inclusive, e tem importante citar aqui, o Diego é o nosso mesário / técnico / produtor. Enfim, ele é o cara que faz tocar aqui, ele junto com o Vinícius também, que está aqui presente. E hoje ele pretende, e a gente também espera que ele faça parte das opiniões, das falas. E acreditamos que ele tem muito a contribuir também com a opinião dele, com a vivência, enfim, o que ele pensa, o que ele acha sobre o nosso tema, que é o nosso assunto que a gente vai falar hoje. Pelo jeito eu sou sozinho hoje, né? Pelo que eu vi aqui na prévia, aqui, eu sou sozinho na opinião. Somos todos juntos. Somos a favor do reino. E dá um alô, Diego, dá um... Alô. Dá um... Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu fico mais por trás aqui, respondo as mensagens e os comentários de vocês no chat. Espero também contribuir de alguma forma para o nosso debate, o tema de hoje. Maravilha. Bom, vamos falar um pouco sobre nossos patrocinadores, Diego. Coloca na tela aí pra gente. O Chamar, Beleza Estética, fica ali na Avenida Santo Antônio, em Marília. Tá na tela o WhatsApp, o Instagram para todos estarem seguindo, vendo o trabalho. Muito obrigado pelo apoio. Cris Araújo Artes também está na tela de vocês. O contato de WhatsApp, o contato do Instagram para você estar vendo o trabalho de artesanato e tudo mais. Muito obrigado também pelo apoio, por dar essa força aqui pra gente. A Credipam financeira, crédito financeiro, na verdade, né? Ele fica ali, tem uma loja física lá na Galeria Atenas, todo sabe, ali, né, no centro de Marília, mas também em contato via telefone, via WhatsApp, também tá na tela. Muito obrigado pelo apoio. Tapeçaria Monte Castelo, sofás, cadeiras, banco para colchão e entre outros, até automotivo também. Fica aqui na rua Egídio Elias Miguel, em Marília, tá bom? E o contato aí de WhatsApp também, caso queiram agendar, enfim, fazer um orçamento. Muito obrigado pelo apoio. A Nessa Uniformes e Bordados. Inclusive, ela que nos
contribuiu, nos ajudou aqui com o nosso uniforme do podcast. Muito obrigado pelo trabalho e segue o contato aí do Instagram para estar vendo o trabalho também. É um canal de divulgação, né? E o WhatsApp. Fica na Travessa Copacabana, número 35, aqui em Marília. E o André, o Elbetel Calhas, nosso irmão André, também nos ajuda através do patrocínio. Calhas, tubos, pingadeiras. Pode entrar em contato com ele, tá o WhatsApp aqui na tela. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Deus abençoe. E o Crispim, CF Sports, fica no Camelódromo de Marília, né? O box 8 e o 94. Também segue o WhatsApp, tanto dele como da Fabiana, da minha esposa. E os dois trabalham juntos lá na loja. Muito obrigado pelo apoio, irmãos. E por último, nosso atleta, que teve ontem não, né? No sábado, né? Em atividade aí, o atleta Natan. Obrigado pelo apoio. Segue o contato de WhatsApp, o contato do Instagram também. Muito obrigado. Bom, de modo geral, a gente sempre agradece os nossos patrocinadores porque eles que nos ajudam a manter aqui toda essa estrutura física, tudo que a gente teve que comprar, as manutenções diárias. E o Diego pode até falar melhor isso pra gente. Na rotina é bastante coisa que a gente precisa de uma ajuda. E nossos patrocinadores têm nos ajudado bastante nesse sentido. E falando agora sobre o tema, acho que o pessoal já começou a entrar aí, né, Diego? O pessoal pode mandar pergunta também sobre o tema, que a gente, ao decorrer do episódio, a gente vai lendo aqui e vai trazendo em pauta as perguntas que vocês trazerem pra gente. E Natal, tradição ou distração? Mas eu queria começar a perguntar para vocês, até pro Diego também. Quando fala Natal, o que vem em mente de vocês? Assim, primeiramente, Natal. O que vem, Rô? Como é começar por você? Quando fala Natal, o que você pensa primeiro? O que vem à sua mente? Uma boa lembrança? Ou que você tem de conceito? O que vem em mente? Sem pensar. Vem frio, sendo que a gente mora num país da América do Sul, que não tem nada de frio. E é a época mais quente do ano, inclusive. Vem a cor vermelha e desenhos de infância que eu assistia. Sem pensar muito, vem isso. Racionalmente falando, não. Vem o aniversário de Cristo, que, segundo os estudiosos, nasceu lá pelo mês de abril, né? Mas o primeiro pensamento é dessa tradição não cristã. É dessa tradição de comemoração, de encontro de pessoas presentes. Legal. Para mim, quando fala Natal, para mim é festa, é família reunida, ver parentes e amigos, assim, pessoas próximas. É um tempo de alegria, de confraternização, de abraçar. Para mim é um tempo gostoso, é um tempo bom. Apesar de que minha mãe morreu bem em um dia de Natal, né? Então teria tendência assim de ser uma lembrança triste, mas não, para mim Natal é uma coisa bacana, gostoso de viver. Para mim também, assim, quando fala Natal, sempre quando houve o tempo de Natal, né? Que o Natal não é só a data, né? Praticamente todo mês ali, tudo que permeia antes, depois. E por ser próximo também do Ano Novo, fica aquele clima, assim, muito em família, né? Minha família sempre foi muito... hoje não tanto, porque, enfim, as pessoas foram se mudando, enfim, várias questões da vida foram distanciando até fisicamente mesmo a parte da família. Mas, assim, a lembrança que eu venho mesmo é de infância, né? De família reunida, minha família paterna e materna eram muito juntas, era tudo muito junto ali, as festas de ceia de Natal, almoço, todo mundo junto. Quando fala Natal, isso vem em mente. Meus avós, casas dos avós, meus pais, meus tios, meus primos, que é a época que todo mundo reunia os primos ali, brincando praticamente o mês inteiro. Nas semanas ali, né, que eles vinham pra cá, até mesmo quando eu morava em outra cidade lá, que era lá em Diadema, era todo mundo muito junto. Sempre quando fala Natal, é isso que vem na minha mente. Boa. Família e almoço e momento em família. Interessante quando a gente pensa em memórias afetivas, normalmente tem a ver com infância. Sim. E é muito comum ouvir pessoas falarem que não gostam de Natal.
E sem querer generalizar, muitas das vezes é porque na infância tinha disputa, guerra, briga, o clima não era o que a gente falou aqui, né, de família unida. Então é interessante pensar que nesse episódio muita gente que não gosta do Natal, e aí não tem nada a ver com Jesus, mas essa tradição que temos de encontro de pessoas, muita gente não se sente bem nessa época do ano. Sim. Já conheci pessoas que de fato não gostam da data, ou passam como se fosse um feriado comum também. Tem bastante gente, na verdade, né, que tem esse olhar assim mais frio, digamos assim, né? Não, é só mais uma data mesmo comemorativa e passa assim como se fosse um feriado comum mesmo. E tem aqueles que são contra a data mesmo, né? Principalmente a mentalidade comercial que envolve essa data, as datas, né? Essas duas datas, que é Natal e Ano Novo, pelo comércio que é feito. Mas, gente, são processos naturais da vida, né? Mas tem gente que abomina mesmo. Tá muito do ambiente que nós estamos inseridos, né? Queira ou não, a gente vive num mundo capitalista em sua maioria, assim, pelo menos a cultura, né, capitalista, assim, traz não só o Natal, como várias outras datas. Né? Eles meio que tomam conta, assim, eles ditam muitas coisas, né? Ditam feriados, normas, como se deve se vestir ou não. Eu acho que é comum. Às vezes as pessoas são mais contra e se rebelam nesse sentido. Prefiro não fazer nada porque isso é tudo... Mas eu acho que é só questão mesmo de a gente dosar. Acho que dosar e deixar as coisas mais temperadas de modo geral, acho que é o caminho nesse sentido. E eu penso que nessa boa dose, nesse equilíbrio, é que a gente pode pensar quais elementos do Natal podemos aceitar ou devemos rejeitar, quais são aceitáveis ou não. Talvez esse possa ser até um ponto a ser abordado, porque existe muito de uma tradição não cristã presente no Natal, né? Mais ou menos igual a Páscoa. Para muitas pessoas, o que é a Páscoa? Coelho. Coelhinho de chocolate. Então, é interessante saber o que está acontecendo como influência do paganismo e o que tem de origem. São pontos para a gente estar pensando também aqui. Exato. E até pegando um gancho, você falou da Páscoa, não só a Páscoa, como várias outras datas, assim, a cultura que a gente enfim, inserido meio que engole, né? Ou, digamos assim, toma conta do sentido verdadeiro que tem, por exemplo, Natal. Por mais que a gente sejam coisas boas que nós estamos aqui, família e tudo mais, só que o principal objetivo do Natal é celebrar o nascimento de Jesus, né? Nosso Salvador. E por mais que seja legal, bacana esse ambiente de família, mas o objetivo ainda não é esse, né? Ainda é celebrar o nascimento de Cristo. E isso, trazendo mais para a igreja, que é onde a gente tem mais essa visão, né? Onde é trazido mais essa visão, acho que é isso que a gente devia buscar, assim, no caso. No ambiente de igreja, enfatizar isso. Não excluindo, lógico, os outros elementos saudáveis, mas trazer não só deixar o nosso ambiente de igreja, mas explorar isso para os demais, né? Inclusive, o que a gente tenta fazer aqui nesse podcast hoje é isso. Trazer o real significado e que isso não se fica perdido. Ou se deixe se perder no meio dessa cultura, enfim, ou todo esse movimento que existe, né, nessa data. Por isso que talvez, voltando para a pergunta, tradição ou distração? Depende da tradição. Né? Se for a tradição cristã, nós vamos num caminho. Se for a tradição pagã, vamos no outro. E a nossa sociedade mistura as duas tradições. E o perigo da distração está em todo lugar. Né? Inclusive, dentro da igreja, nós podemos nos distrair e perder o foco, né, daquilo que o Gabriel falou. O que vocês consideram assim, como a verdadeira tradição? O que seria, pastor, na sua visão, assim, a tradição, vamos supor, vamos deixar em linhas oficial, o que seria uma tradição do Natal para o senhor? A tradição do Natal, para mim, é o nascimento de Jesus, que deve ser comemorado. Já é sabido que Jesus não nasceu, evidentemente, no mês de dezembro, muito menos no dia 25, mas ele nasceu.
eu acho que, já que se fixou essa data a nível mundial, ou pelo menos nos países cristãos, eu não vejo por que não fazer menção e referência a esse nascimento, né? Só que eu acho que alguns elementos que foram trazidos para isso, eles são distrações e não fazem parte dessa mentalidade. Eu sei que a gente vai trabalhar mais esse tema aqui, mas em linhas gerais assim, é celebrar a vinda do Filho de Deus que se fez homem, que habitou entre nós. O papel dele, a missão que ele fez e a volta dele para o céu são outros assuntos. O Natal tem a ver com a vinda, a chegada dele Nascimento. e o cumprimento da palavra de que ele viria. É importante você falar em cumprimento, porque isso já tinha sido profetizado em Isaías. Com certeza. E até falando aqui antes de começarmos o episódio, né? Que as coisas vêm se cumprindo e, de fato, é um exemplo, claro, é o maior exemplo, se for ver na Bíblia, um dos maiores exemplos do cumprimento das Escrituras, que é o próprio nascimento do nosso Senhor Salvador. Quando a gente pensa em Isaías, a profecia, a gente sempre vai fazer menção de Isaías, né? Isaías capítulo 9, principalmente. Mas o anúncio da vinda do Salvador, ela começa no Éden, logo, imediatamente após a queda. E tem até, para quem quiser depois dar uma pesquisada nisso, uma linha de pensamento, de raciocínio, que chama o rastro de sangue, ou o cordão de sangue que existe na Bíblia. Todos os livros da Bíblia, todos eles, 66 livros, todos eles têm, em algum momento, alguma citação com relação ao sangue do Cordeiro. Todos eles. Então, não ficou desligado em momento algum a promessa de Deus feita lá no Éden e até o cumprimento na vida do Senhor Jesus. Sempre foi apontado Cristo como até como é dito, né, no próprio Evangelho, como o homem, o alfa, o homem, o início e o fim. Sempre toda a Bíblia, toda a história bíblica, digamos, até olhando uma forma mais menos crente, digamos assim, vai apontar, queira ou não, para Jesus Cristo. Sim. E eu acho que é importante porque essa consciência do rastro de sangue, quem tem? Cristãos que têm conhecimento da Bíblia, mas o mundo que não tem conhecimento da Bíblia não sabe disso. Então, qual é o nosso papel como igreja? Eu creio que aproveitar datas comemorativas como o Natal para resgatar a ideia de que alguém nasceu. Sim. Né, e explicar. Então, essa ideia e muitas vezes como igreja, nós demonizamos a cultura, e tem muita coisa errada nas culturas, sim, muito. Mas olhamos só para o lado ruim e acabamos esquecendo de pegar bons ganchos. Então, a pessoa pode estar com uma ideia totalmente distorcida do que é Páscoa, mas é uma oportunidade para falar. No livro O Fator Melquisedeque, o autor trabalha bem essa ideia, que toda cultura tem algo, vamos pensar assim, que seria o gancho que Deus deixou. Em todas as culturas existe um gancho que compete ao missionário estudar e pela direção de Deus, entender qual é esse gancho, esse ponto de contato, que é chamado de fator Melquisedeque, que está numa cultura. Normalmente está ligado à cultura daquele povo, daquela etnia, daquele grupo, é onde você vai apresentar Jesus, ou projeto de Deus para a salvação do homem, a partir daquele ponto em específico. Sabe? Isso é muito, muito legal. Talvez até usar dessas distrações que a gente citou para de fato apontar para aquilo que se deve, né? A gente até estava falando, entrando mais um pouco nas polêmicas que existem, alguns símbolos ou temas natalinos que são colocados, enfim, todo mundo, e não tem como você fugir disso. Árvore de Natal, Papai Noel para criançada, queira ou não, você vai em qualquer shopping, qualquer lugar, tá lá o Papai Noel para tirar foto. Enfim, usar isso, tipo, até você falou de, às vezes a gente critica muito e tem uma visão um pouco mais crítica. E isso daí, claro, se você colocar todo o Natal
fundado nisso, com certeza, isso não tem sentido algum e tá distorcendo todo o real significado. Mas, assim, talvez pegar esse, igual o senhor falou, esse, esse gancho de talvez, o que isso representa pra pessoa? Talvez ela tá olhando pra um símbolo natalino que não, que de fato não tem nada a ver com Cristo. Mas ela tá presa na própria distração. Tá presa, tá totalmente presa. Distração. Só que aquilo traz para ela, por exemplo, até aquelas mesmas memórias que a gente já abordou aqui, uma época de paz, uma época de união entre família, uma época de perdão, entendeu? Eu acho que isso, as pessoas remetem isso, porque, inclusive, é vendido também isso, né? Como um tempo de paz, um tempo de harmonia. Eu acho que seria interessante a gente pegar isso como igreja, ou como indivíduo mesmo. E usar isso como um gancho, só um estopim, assim, pra fluir de fato. Beleza, qual é a verdadeira harmonia? Qual é o verdadeiro amor? E apontar para isso para Cristo. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso, olha, me vem vários pensamentos, né? Eu queria falar um sobre Tito, que é 1,15, que eu penso que pode ser um texto base para a gente estar conversando. Posso ler Claro. esse texto? Deixa eu só abrir aqui primeiro. Tito 1,15. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Então, pegando esse começo, tudo é puro para os que são puros. Eu conheci um missionário alemão que há 30 anos, mais ou menos, mora no Brasil, e a região do Brasil que ele mora é uma região onde a festa de São João é muito forte. Então, o que ele faz na época? Ele chama as pessoas, um pouquinho antes da festa, e monta uma fogueira. Porque ele sabe que a fogueira não é algo impuro. A fogueira é uma fogueira. E ele vai explicando para as pessoas o porquê dessa tradição humana, cultural da festa de São João. E o que a Bíblia fala sobre a luz do mundo. E ele usa a fogueira como um gancho para falar. Algum desavisado pode passar e ver, eu não sei se ele chama de culto da fogueira, né, mas pode passar e ver e pensar, poxa, é um crente sujando ou de repente se corrompendo, se misturando, mas não, é uma pessoa que entendeu que é um ponto de conexão com aquela cultura. E eu creio que podemos fazer isso em relação a vários assuntos, né? Por exemplo, a própria árvore de Natal. Se a gente pegar dois elementos, as bolinhas que tem, né, e aquele guarda-chuvinha de açúcar, né, aquilo, segundo alguns estudiosos, tem a ver com uma tradição pagã de fertilidade. Então, eu desejo fertilidade através dos frutos dessa árvore. Se a pessoa acreditar que ela vai ser abençoada pelo fato de ter um guarda-chuvinha daquele, aí fica difícil, né? Fica complicado. Mas se ela entender que é uma tradição humana que está errada, ela pode usar para explicar para as pessoas o que de fato é correto, né? A mesma coisa em relação à Páscoa. A Páscoa está repleta de elementos pagãos, quando a gente pensa em coelho, por exemplo, que é esse mesmo símbolo da fertilidade. Nesse ponto, o Natal como tradição humana e a Páscoa como tradição humana pagã se conectam, porque os dois simbolizam fertilidade em várias questões. Mas se a gente pega e explica para a pessoa, a gente aproveita isso como um gancho. Aí vem uma questão para a gente pensar. Eu sei que o assunto é Natal, né? Mas falando da Páscoa. Eu não posso, então, comer ovo de chocolate, né? Eu sei que algumas pessoas acreditam que não podem e não devem. Eu, pessoalmente, entendo que, como fala aqui, o chocolate em si não é o problema. Depois a gente vai ler Romanos 14 e vai ter uma série de outros textos em Marcos e Lucas falando que o problema não está no que entra, mas na minha consciência. E aí eu preciso tomar muito cuidado para não escandalizar pessoas, porque esse é um outro ponto principal, né? Aí a gente vai para Romanos 14. Paulo fala, se você tem uma maturidade em relação a comer, em relação a lidar com aquilo que você entende que é puro, o problema não é você fazer o uso. O problema é você não respeitar a pessoa que pode estar pecando porque ela tem uma visão limitada, né? Então, não sei se eu fugi muito do assunto da pergunta, Não, está totalmente dentro. mas eu creio que é esse o ponto, como o pastor falou. Aproveitar os traços da cultura para fazer uma conexão e explicar a verdade
né? E olhar na nossa vida pessoal. Se de fato eu acredito naquela tradição pagã ou não, se eu acredito, aí eu tenho um problema. Aí eu preciso mudar alguma coisa na minha mente, né? Mas se não, eu entender que é um elemento como qualquer outro, né? E aí eu vou ter que tomar muito cuidado quando eu exponho para o social. Porque na hora de expor para o social, eu posso ferir pessoas. Trazer escândalo. E o objetivo não é, né? Não é isso. E quando Paulo fala em Romanos 14, é muito legal esse texto. Porque ele deixa bem claro, tem os fortes na fé e os fracos na fé. Qual que é o problema do fraco? Ele julga o forte, ele julga o maduro. Qual é o problema do maduro? Ele não tem amor para respeitar aquela pessoa que vai amadurecer ainda, né? Esperamos que vai amadurecer. Então, é isso que está por trás de muitas polêmicas. Né? Boa. E o interessante você falar me fugiu até eu estava pensando aqui e eu acabei me perdendo. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Você falou sobre os símbolos pagãos do açúcar e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não sabia. Tipo, por mim, a árvore de Natal é só um dos, sei lá, dos enfeites natalinos e como aquelas luzes, aqueles... Como é que chama aquelas faixas assim de árvore também, que o pessoal coloca. Não as guirlandas, as outras coisas. Pra mim são só símbolos. E, assim, eu não vejo nenhum problema nesse sentido também, porque, conforme eu falei no começo, é uma época que remete pra mim a outra coisa, tem outro significado. Agora, você falando isso mesmo, essa pessoa coloca a árvore de Natal com o intuito de trazer isso mesmo, prosperidade por conta disso, aí de fato é um problema. Tem que ser. Em algumas regiões como Finlândia, parte da Alemanha, boa parte da Europa, as pessoas levam a árvore na certeza ou na esperança de que elas vão ter o ano seguinte próspero. Né? Elas fazem disso algo sagrado. E aí é perigoso. Então, mas aí vem a pergunta, e por que o crente convertido precisa levar isso para dentro de casa? Uhum. Então, eu acho que é essa palavra, pastor, eu acho que ele não precisa. Não precisa. Agora, eu penso que, na minha opinião, que ele pode, se ele explicar na casa dele tudo isso, e aí tomar muito cuidado quando ele for passar para o social. Tá, mas vamos considerar que a casa dele é toda cristã. Ele precisa ter isso dentro da casa dele para quê? Explicar para quem? Então, aí que é a palavra, precisar não precisa. Né? Mas vamos supor... então, assim, não é uma obrigação, mas vamos supor que ele goste pela decoração. Né? Ele gosta, não sei, como se fosse um quadro. Deixa a casa esteticamente bonita. Eu entendo que ele não é proibido por conta disso que Paulo fala em Tito. Porque todas as coisas são puras para aqueles que têm essa consciência. E aí ele pode explicar para a filha, para a esposa, para o marido, por que estamos trazendo. Olha, tem uma sociedade que pensa de uma forma, mas o nosso intuito aqui é outro. Mesma coisa, chega na época da Páscoa, alguém dá um ovo de chocolate. Eu sei que alguns cristãos falam para a criança, você não vai comer ovo de chocolate, você não pode. É uma maneira, né? Eu pessoalmente penso que o problema não está no ovo. O problema é a criança achar ou não ser instruída. Ou acreditar no menino da Páscoa, né? Achar que existe fato do menino da Páscoa. E assim, quando ela tiver uma maturidade, explicar, olha, tem uma tradição pagã. Né? Você está recebendo isso, a pessoa que te deu pode nem saber, mas ela está te desejando fertilidade financeira e ao mesmo tempo social. É como se a pessoa falasse, eu desejo um bom network para você, toma aqui o ovo. Né? Mas desculpa só de cortar, só para não perder o time. Mas eu acho que é uma visão que eu tenho, tá, particularmente, que ninguém mais vê dessa forma. Por exemplo, se a pessoa dá um ovo de Páscoa, eu acho que ninguém nem hoje já se perdeu há tanto tempo que ninguém nem se perdeu. Esse é o perigo. Então, esse que é o perigo. Você acha? Virou distração. Absoluta distração. Como assim o senhor fala, pastor? Tipo, o objetivo tá lá, só os seus sonhos não estão enxergando nesse sentido? Tem todo um simbolismo por trás disso aí. E a gente não considerar isso e achar que é normal, nós fomos absorvidos pela própria sociedade. Eu acho que a gente tem que tem que ter esse ponto crítico, sim, e em cada festa dessa.
inclusive no carnaval e outros. Inclusive até festa de aniversário também, né? Tava vendo esse dia. Tem tudo isso. Festa de aniversário. A canção do dia do aniversário, o Rá-Tim-Bum, que se canta no dia do aniversário, tudo isso tem sentidos, tem cultura nisso tudo. E a gente precisa ter o devido cuidado, sabe, com relação a isso. E eu acho que a gente perdeu esse... Eu acho que a gente está distraído. Então, isso custa, sei lá, entender talvez, porque, voltando, eu acho que, assim, o ato de uma pessoa compra um ovo de Páscoa para presentear, por exemplo, a namorada ou a esposa, o objetivo dele só dá um chocolate, entendeu? Não tem nenhum significado mais do que isso. Aí eu entendo assim, Gabi, deixa eu dar um exemplo falando do Natal. Quando a gente vai nos evangelhos e a gente vê que Jesus recebeu visitas, o que está escrito lá? Que uns magos. Quem são magos? São cientistas. Então, esses uns magos. O que a tradição vai fazendo? Ao invés do uns, coloca reis. Começa daí. Então, não tem nada de reis. A própria tradição vai dando nome. É Baltazar, eu nem sei os nomes que eles recebem, né? Então, o perigo da não informação é isso. Eu vou reproduzindo culturas erradas sem saber, né? Então, eu entendo que se eu tenho acesso a conhecimento, eu posso chegar para minha namorada, amiga, filha, filho e falar, eu estou te dando, na Páscoa, eu estou te dando esse chocolate pelo chocolate, mas eu quero que a gente tenha um combinado de que tem algo por trás disso, né? E eu não estou te dando desejando fertilidade, não é isso. Estou te dando porque eu sei que você gosta de... Aí fala a marca do chocolate, né? Por isso. Então, eu tenho a consciência, mas eu não estou escravo daquele símbolo. Porque para mim, como fala em Tito, não tem a maldade em si no símbolo. Mas para que eu não seja refém e caia no perigo da distração que o pastor falou, eu preciso explicar o porquê. Claro, a gente não vai dar conta de fazer isso em relação a tudo, né? Porque assim, a cultura está na nossa vida e, sei lá, vou viajar um pouco. Eu não sei a marca aqui desse microfone, mas eu não sei se a empresa que fez é uma empresa que é legal ou tem trabalho escravo, né? Ou defende pauta abortista, por exemplo. Por exemplo, tem né? Uma então, grande marca de café que defende isso abertamente. A gente não dá conta de fazer isso com tudo. Mas quando chega um conhecimento a nós, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Levar o conhecimento de que existem símbolos por trás do Natal. Aí eu preciso parar e pensar, será que eu vou reproduzir isso ou não? Né? Então, eu penso que é isso que está em pauta. Vamos olhar do ponto de vista de árvore e bola de Natal e Papai Noel. Aí, inclusive, eu queria pedir aquela garrafa, para pôr aqui no meio aqui essa garrafa, que não tem nada vermelho aqui. É Natal, é Papai Noel e não tem nada vermelho nessa mesa, o Diego. Olha, até pegar aí. Pegar café. Inclusive, eu não sei como é que é as coisas. Então, o vermelho só é tão evidenciado no Natal por conta da Coca-Cola. É do refrigerante. Porque, inclusive, o próprio Papai Noel lá atrás era verde. Só que a Coca-Cola fez por conta da cor da marca, né? E fez ele ser vermelho e virou vermelho. Agora sempre foi vermelho e tudo que é do Natal virou vermelho. Pra você como é que de novo, o mercado, né? A visão mercadológica Distrai, né, gente? Também distrai, mas toma conta de tudo quanto é tipo de data, comemoração que a gente está inserido. Né? Mas veja só, por que eu vou puxar essa realidade? Então, foi perguntado aqui como é que é na minha casa, por exemplo. Desde que eu me converti, a minha família paterna, né, e materna, eles sempre colocaram árvore, e eu me lembro de árvores muito bem elaboradas, presépios, e tudo uma coisa bem bonita. Eu ajudei a montar algumas vezes e tal. Mas aí eu me converti, eu tive um encontro com Jesus. E a partir daí eu fui entendendo, a partir dos ensinamentos que eu recebia do pastor da minha igreja. E depois de estudos, depois me tornei pastor, me formei e tudo, aí você começa a fazer o seu próprio bojo de conhecimento, né? O seu leque de
de informações. E eu fui percebendo que não condiz, eu não devo ter na minha casa, né? E não devo ter na minha casa, eu vou dar as razões para vocês aqui. Então, na minha casa a gente não usa. Expliquei isso para os meus filhos, porque eles perguntavam, eles viam na escola, viam na casa dos amigos, e por que aqui em casa nunca tinha, né? Então, todos eles têm o conhecimento disso. Mas vamos pensar aqui na questão, às vezes, olhando assim, parece que não tem problema, né? Mas eu costumo usar o seguinte argumento. Vender velas é de alguma forma ruim, é pecado para nós? Não. Se eu vender vela colorida, preta, vermelha, tal, e montar um lugar para vender velas dessa natureza, começa a fazer uma associação ruim, porque aí já está ligada a outra crença. Inclusive, o pessoal vai comprar na sua loja. Vai comprar para determinados fins, para fins religiosos, com a mentalidade. Então, não compete, não cabe a mim, enquanto, vamos pensar, um produtor de vela e um vendedor de velas. Eu posso vender velas aromáticas e tal, desde que eu não comece a colocar essências nessas velas que fazem menção de deuses, de hinduísmo, de outras, de budismo. Quer dizer, eu estou participando da cultura religiosa, de uma mentalidade religiosa. Então, se eu vou vender velas coloridas nesse ponto, e eu sei que serão usadas para fins religiosos, então não. Essa associação é ruim. Mas vamos voltar à minha vela comum, eu sou um vendedor de vela, produtor de vela e vendedor de vela. Tenho lá minha empresa, minha loja de vender velas, está tudo ok. Mas se eu, no dia 2 de novembro, contratar as pessoas e ir para a porta do cemitério para vender velas para as pessoas que ali vão cultuar e prestar as suas homenagens aos seus mortos, a associação torna indigna o meu papel de vendedor de velas. É nesse sentido que eu penso. Então, por exemplo, tem toda a tradição da árvore de Natal, tem o problema disso, daquilo, vem de um Deus, vem de outro, vem de uma idolatria. Então, por que eu preciso e tenho que vincular isso? Não, eu tenho outra mentalidade, eu não preciso mais disso, eu não preciso ter isso na minha casa. É nesse sentido, porque aí eu começo a associar com outras culturas religiosas. Eu penso que isso não agrada a Deus. Eu penso que isso. Agora, esse é meu pensamento. Eu não vou, evidentemente, pôr isso como doutrina para ninguém, porque, pessoalmente, você pode ter a sua experiência com Deus e pensar diferente de mim. Mas a minha orientação enquanto pastor para a igreja que eu pastoreio é essa. Se os membros da minha igreja colocam ou não, montam ou não as suas árvores de Natal, não compete a mim. É a mesma coisa, eu falo, irmãos, não roube, não mintam, mas se ele tem essa prática ao longo da semana, quem sou eu para falar alguma coisa para ele, né? Então, é nesse sentido. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, eu estava aqui... Manda lá, Diegão. De forma passiva, né? Até que o pastor conseguiu me provocar, exatamente. Eu concordo um pouco, eu acho que se eu fosse pastor, eu também não faria, né? Não aplicaria esse tipo de decoração na minha casa. Mas, na verdade, eu venho de uma família, no caso, meus pais se separaram muito cedo, né? Eu morava com minha mãe e minha irmã. E a época do final do ano, né? De fazer decorações e comemorar o Natal, trocar presentes e tal, era uma das épocas, talvez a época mais feliz para nós, enquanto família, né? Então, pensando numa família comum, né? Fazer decorações é algo normal, é uma tradição, mas que não tem conexão nenhuma com qualquer tipo de doutrina religiosa. Pagão não, né? Pagã nada. É uma consciência totalmente limpa de qualquer existência de pecado, né? Diferente de você colocar imagens na sua casa e aí sim se torna algo religioso, mas a cultura das comemorações, tanto de Natal quanto de Páscoa, diferente da data, na minha visão, sempre foi essa, de que é só uma comemoração comum, né?
Então isso para mim sempre trouxe um sentimento muito positivo, enquanto família, para minha irmã também. E depois que eu casei, e eu vou fazer 15 anos agora em dezembro, já era convertido na época do casamento. Parabéns. Ao contrário da família da minha esposa, os pais dela nunca fez nenhum tipo de decoração, porque eles eram cristãos, sempre foram cristãos desde muito cedo, mesmo antes de ter filhos, e eles não colocam nada na casa deles, né? Só que a visão da minha esposa é mais ou menos parecida com a minha, assim, hoje, né? Eu concordo com alguns pontos do pastor Vandir, mas eu tenho uma visão de que, ao mesmo tempo que tem essa questão de aplicar essas decorações em casa, Deus conhece o nosso coração, né? Acima de tudo, Ele sabe que a gente não está prestando um culto para um outro Deus, ou a gente não está colocando aquilo para mostrar para a sociedade que a gente crê naquele tipo de decoração, itens e tudo mais. A gente, claro, não faz aquela decoração completa, faz uma casa toda decorada com Papai Noel, nada. A gente faz uma decoração simples, com iluminações, monta-se uma árvore de Natal. Eu tenho 2 crianças, então para eles também é um momento legal entre família. Mas não só no Natal, em outras comemorações, a gente sempre deixou para eles muito claro também. Igual a questão da Páscoa. Eu não compro o ovo de Páscoa para eles em todas as Páscoas, mas não posso falar que eu nunca comprei, porque para quem tem filho pequeno sabe como que é você tá no mercado, toda aquela oferta que tem em cima disso. Então, para nós é algo assim, a gente sempre deixa claro para eles o que é o real, que é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sabe que é a verdade, mas ao mesmo tempo a gente não tem algo contra, porque a gente pensa por essa linha. Que ao mesmo tempo que para a gente ter uma vida com Deus a gente precisa seguir vários critérios, para outros tipos de cultura ou tradição religiosa também é assim. Então não é tão fácil eu adorar um outro Deus, ou eu seguir uma doutrina religiosa, de certa forma, ou pagã, simplesmente colocando uma árvore de Natal na minha casa. Eu não vou conseguir fazer isso. Até mesmo porque eu tenho amizade com pessoas que têm uma religião diferente da minha, que eu sei que o critério lá é bem alto também. Igual ser um servo de Jesus Cristo, né? Pode interromper, Diego, só para pegar um gancho, depois você volta. Então, eu acho que esse ponto é importante. O fato de colocar a árvore não caracteriza uma adoração. Por quê? Para ser uma adoração, ou eu preciso conhecer os rituais envolvidos, ou eu preciso colocar meu coração naquilo, né? Então, esse é um ponto. Agora, um outro aspecto que está ligado é que nós, como cristãos, temos uma tradição de muitas vezes reprimir a alegria em nome do zelo. O zelo, ele é super importante. Eu preciso levar a minha família, minha igreja, as pessoas que eu amo, a não pecar. O cuidado é para que eu não pese demais a mão e tire a alegria. Por isso que o que a gente está falando, ao meu ver, nem é sobre Natal só, mas é qual deve ser a minha postura diante de várias coisas, né? De objetos que estão... Porque estamos no mundo. Posso dar um exemplo? A música secular. Eu já tive contato com pessoas bem radicais, contra, assim, não pode. Uma música que fala de amor, tipo, o cara declarando amor, enfim, várias letras que tem são boas, não tem nada de ruim. Ah, não, isso aí é de Satanás. Mas como é que pode ser Satanás? É o cara declarando amor pra sua esposa, ou pra namorar, sei lá, quem seja. Lógico, dentro da música secular tem um caminhão de tranqueira, pelo amor de Deus. Mas existe muito. Eu tô achando que o Gabriel conquistou a vitória dizendo: o importante é que emoções. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Mas assim, só pegando gancho, porque são assuntos muito diversos, assim, que caem na mesma situação, né? De intenção, que eu concordo com o Diego, que, cara, tudo depende da intenção. Se você não tá colocando uma árvore de Natal, luz, não sei o que lá, só ficar legal a sua casa ali, iluminada, pra criançada achar legal, bacana, entendeu? Não vejo também nenhum problema nesse sentido. E você quer concluir, Diego? Eu acabei de interromper, Diego. Não, é só para aproveitar para colocar a pergunta de uma pessoa aqui, o posicionamento de cada um sobre colocar pisca-pisca em casa.
Quem é a favor, quem é contra. O pastor Vandir já deixou claro. Eu já Não, falei. Então, amigo aí, amiga, não sei se é amigo, amiga. Amigo, amiga. Pediu sigilo na pergunta. Não, mas é amigo, amiga. Amigo. Amigo. O amigo aí é o seguinte, veja só, luz para mim é diferente, porque a luz veio antes da árvore. O pastor Vandir é eletricista, viu? A gente tem que defender também. Mas assim, quanto à luz, não, eu não vejo dificuldade com luz. Eu acho que a luz, sim, pode iluminar a sua casa, colocar pisca-pisca. Pode colocar na árvore. Pode colocar na árvore, aí já vai para associação, né? Porque aí eu vou fazer da árvore uma árvore de Natal. Vai para a mesma associação. Então, assim, você quer decorar a janela, como tem aqui próximo da igreja, um conjunto de lojas aqui, eles fizeram na fachada, muito bonito, muito agradável. O shopping Esmeralda também usa bastante a luz nesse sentido, então eu não vejo nenhuma ligação ruim nisso, né? Porque não está ligado ao símbolo, como a árvore, por exemplo. A árvore, ela é idolatrada. A origem da árvore é ligada à idolatria. Então, por isso que eu tenho dificuldade com relação à árvore e a Papai Noel, esse tipo de coisa. E tem várias linhas também, porque eu já vi dizer que o formato da árvore é uma alusão a Santa... Trindade. Não, a Santa... A Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. A padroeira do Brasil. Porque Porque a triangular... Não, mas aí já vi um monte de Mas aí vem linhas os defensores de causas perdidas, porque os advogados de causas perdidas, porque alguns já afirmam que não, a árvore, a postura dela de ser triangular aponta a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é, gente, é que é o fim, é o que se tinha lá, onde se recolheu as árvores do começo. Foi essa árvore que tinha. Se fosse aqui, talvez seria um pé de manga, ou outra coisa aí, um ipê, né? Mas aí no IP pode? Pode colocar a luzinha? Tem que colocar a luzinha. Eu não sei nem se o IP do Diego não está todo iluminado lá, né? Não tá. Mas e se o senhor colocar a luzinha na jabuticabeira sua lá? Então, veja, falando nisso, a jabuticabeira está simplesmente extraordinária de carregar de frutos. Está lindo de se ver. Mas vamos pensar. Quando eu conecto a luz com a árvore, eu associei com a imaginação, aí eu viro distração. Já vira árvore de Natal. Vira árvore de Natal. E deixa eu colocar só respondendo a pergunta, né? Eu não vejo problema de colocar luz, né? Não sei se você quer responder, Gabi. Inclusive na árvore também, se for. Eu não vejo problema. Lógico, se assim, se a pessoa não tiver com o intuito de obviamente, não ficar adorando, como o pastor citou aqui, mas para mim não há problema nenhum, não. E só para contextualizar do que estamos falando. Estamos falando que, como igreja, somos separados, né? Somos santos, mas estamos no mundo. Isso significa que eu preciso saber ter contato com o mundo, né? Então, independente da festa, estamos falando do Natal, mas pode ser qualquer outra, Páscoa, existem elementos que, se eu não souber o significado, eu vou estar reproduzindo uma cultura pagã. Então, esse é um ponto, né? Estamos falando sobre isso. E aí que entra, na minha opinião, aquilo que Paulo falou em Tito. Se eu entendi que aquilo não faz sentido para mim, automaticamente não há pecado nele. Por exemplo, lá na Índia, pensando em algo que escandaliza a gente aqui, bebida alcoólica, por exemplo, uma taça de vinho. O crente pode beber uma taça de vinho ou não? Eu garanto que o mesmo escândalo, ou talvez até maior, que algumas pessoas têm de ver alguns cristãos bebendo, é o que os nossos irmãos indianos têm quando sabem que um cristão come carne. Eles ficam assim, a fé deles acaba. Por quê? Porque eles foram ensinados desde pequeno que carne está ligado ao sacrifício. E como que eu vou comer algo ligado ao sacrifício? Aí faz muito sentido o que Paulo fala em Romanos 14. Né? Então,
para não escandalizar aquela pessoa, se eu entendo que não tem problema comer carne, eu não vou comer na frente dela. Né? Por isso que, voltando para a questão do pisca-pisca, ou talvez até de outras questões polêmicas, maior do que tudo isso é saber como está a minha consciência diante do objeto e se eu estou ferindo alguém na fé. Né? Aí tem uma outra questão quando o pastor falou das velas. Eu preciso tomar muito cuidado, se eu sou comerciante, por exemplo, de estar fazendo parte de um sistema que é pagão. Tem essa questão também. Né? Então, só para não ficar assim, muito disperso, 2 pontinhos. Eu acredito que, assim como não tem problema o pisca-pisca, também não tem problema a árvore, mas é importante ter uma explicação, pelo menos para as pessoas de casa, a respeito disso, e caso a sociedade veja, eu saber que talvez aquela pessoa se escandalize, assim como os nossos irmãos da Índia se escandalizariam com relação à carne. Aí entra a lei do amor, né? Até pegando uma pregação que o pastor fez recentemente. A lei da liberdade. É uma lei que nos dá a oportunidade não de pecar, porque às vezes como igreja nós temos medo de viver a liberdade que é no liberalismo. Não é isso. Não somos a favor do liberalismo. Libertinagem, né? Nem um tipo de liberalismo, nem liberalismo teológico, nem nada do tipo. Mas saber que algumas liberdades são permitidas com base na lei do amor. Né? Então, eu, por mais que acho que não tem problema ter árvore, nunca faria uma apologia de defesa da árvore. Porque eu entendo que vai desfocar e vira distração. Que é o contrário, né? Às vezes a pessoa quer ser o diferentão, ele vira ao contrário, ele vira o cara que apoia. Tipo, peraí, mas se você falou com tanto faz, agora você tá apoiando. Ele vira um militante, né? E é perigoso, porque aí a gente cai no erro mesmo de discutir assuntos secundários. Então, tudo isso que está em pauta. A gente tem uma pergunta aqui, inclusive foi do nosso Vinícius Celestino, de como que é a tradição lá na Índia, por exemplo. Ele comentou que você morou fora, né? E eu acho que faz sentido nesse momento do seu comentário. No nosso primeiro Natal, nós vimos perto da nossa casa um comércio de hindus. Mais ou menos 70% de hindus e 30% de muçulmanos. Na barraquinha dos muçulmanos e dos hindus tinha o quê? Gorro do Papai Noel. É uma prova. Num país que não é cristão. País que não é cristão. Já transcendeu demais. Um muçulmano vendendo gorrinho do Papai Noel. Aí, se alguém perguntar para ele o que você está fazendo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te olhar e pensar, você é estrangeiro? Se ele é estrangeiro ocidental, então ele deve ser cristão. Deve ter dinheiro, eu vou comprar. Aí ele vai falar o quê? Nós somos a favor do Natal. Mas para ele, Natal é sinônimo do Papai Noel. Então, é um exemplo de como as pessoas não sabem as origens. E uma outra questão em relação ao Natal lá. Tinha presépio. Mas quem estava dentro do presépio? O Papai Noel. Meu Deus. Que coisa. Que coisa. Tinha árvore, tinha presépio. Não, acho que a árvore não tinha presépio. E o Papai Noel estava lá dentro. Então, mas na manjedoura, no caso, ou não? Não, lá dentro. Mas ele estava inserido boa na cena. Mas boa pergunta, pastor. Salada de... O presépio é o presépio que nós conhecemos aqui. Tá. Igualzinho. Só que lá dentro estava o Papai Noel, sem manjedoura. Mas ele estava lá. Não tinha manjedoura? Não tinha. Uau. Então, mas rapidinho, mas imagine a gente ter também perguntar pra gente como é que funciona tal religião. A gente não tem conhecimento algum. Você vai montar algum símbolo da religião da forma que você acha. Eu acho que geralmente é isso, né, o que acontece. Por isso que a gente tentava, na nossa limitação, fazer o que o pastor falou, do fator Melquisedeque. Dizer o porquê nós comemoramos no Ocidente o Natal. Né? E explicar que tem uma tradição, sim, envolvendo o Papai Noel, mas a gente não olha para isso, porque o real sentido é o nascimento de Cristo. Sim. Então, lá era dessa forma, né? Com muito foco no Papai Noel, com muito foco no comércio, e quem vendia eram não cristãos, como hindus e muçulmanos, e a maioria das pessoas não sabia quem era Jesus. Mas eles vendiam isso para quem?
Uhum. Para o muçulmano e para o hindu? Não, Pro turista, né? não, eles vendiam para o turista com um significado, mas para eles mesmos com outro significado, por quê? Por causa da cor. Né? É um país que gosta muito de cores. Sim. Então eles compravam pela cor, pela estética. Não sabe nem o que tá acontecendo. Né? Não sabe. Por isso que, assim, sem querer ser repetitivo, né, o que eu me preocupo muito é da gente reproduzir uma cultura sem saber o que está por trás. Né? E na hora de saber, lembrar que aquilo vai ser profano ou sagrado, dependendo de como está no coração. Tinha um pastor lá, o pastor conheceu o pastor que eu vou falar agora. Um cara de Deus, assim. O pastor pregou lá na igreja dele, Eliana falou, né? Um cara de Deus. Ele se vestia de Papai Noel para evangelizar. Mas ele sabia quem era o Papai Noel? Pastor, eu não perguntei para ele, mas agora minha leitura, né? É que ele achava que, na minha opinião, que era um elemento sagrado, no sentido de vamos lembrar de Cristo através do Papai Noel. Ele se vestia de Papai Noel, ia para o meio da rua para evangelizar. Tá aí uma coisa para você fazer domingo, não. Você vai pregar mesmo domingo. Papai Noel. Pastor Roberto e eu, de Papai Noel, pronto. Eu ia falar do meu pai que se vestia de Papai Noel. E aí meu pai e meu avô. A gente sabia que era, mas a gente fingia que não. Né? Fingia. Ó, é só um detalhe. Eu falei aqui das decorações de casa e tudo mais, mas eu sou totalmente contra ter uma árvore de Natal na igreja, por exemplo. Inclusive a gente conversou sobre isso no nosso... Mas e daí? Mas eu posso... É a mesma coisa. Então eu posso beber em casa, não posso beber na igreja. Não, mas eu acho que tem uma diferença. Como assim? A árvore na igreja não tem sentido algum. Mas tem sentido em casa? Tem, porque cada um acha legal, bonito. Entendeu? Acho bonito a árvore em casa. Não, mas aí fica sem ponto de segurança. Porque então, doutrinas e valores, eu só preciso cumpri-los na igreja. Fora da igreja não são necessários. Não faz sentido, por exemplo. O senhor é contra e a gente é a favor. Como é que eu vou pôr aqui uma árvore na igreja, por exemplo? É um dos pontos. Até para não criar contenda, nem criar escândalo, como falou. Para que a gente vai pôr uma árvore na igreja? Vai dar uma mais confusão do que ser bonito só para decorar. Entendeu? Nesse sentido. E o segundo, que na minha opinião é o maior, não tem por que você decorar uma igreja com árvore de Natal. Entendeu? Tem sentido. Mas tem sentido, então, decorar em casa com árvore de Natal? Se o camarada quiser. Entendeu? Eu não sei se eu vou explicar melhor. Não, o que eu penso assim, o perigo de colocar na igreja é que eu estou alimentando uma distração. Eu estou sendo intencional. Vamos nos distrair, na minha opinião. Né? Em casa, se é conversado em casa, só na família. Não que a família vai ter duas vidas. A gente é uma coisa que dentro de casa e fora, não é isso. Mas assim, tá num grupo pequeno. Entendemos o porquê disso. Por exemplo, como o Diego falou, é alegria, é comemoração. As crianças vão, não sei, ter a oportunidade de ter uma lembrança, uma boa memória afetiva. Se isso é combinado, eu entendo que combinamos que não vamos nos distrair com isso. Né? Agora, quando eu coloco num lugar público, eu vou perder o controle da distração. E aí é perigoso. Né? E aí eu quero repetir essa ideia. Não que a pessoa vá ter uma vida dentro de casa e fora diferente. Mas em casa, ela pode fazer alguns combinados, que quando vai para o social, a gente perde o controle. Por exemplo, nesse dia que eu falei, tem gente que por exemplo, tem gente que vai escandalizar totalmente. Tem gente que, igual eu, se tivesse lá, eu sei que ninguém dali tá tendo crenças pagãs colocando uma árvore. Entendeu? Imagina o furdunço que não ia virar. Mas se não faz sentido para vocês, para que pôr? Não é que não faz sentido. Não faz sentido, então. Não, mas no sentido que não é pagão. É que assim, pastor, igual ele falou, do sentimento de família que ele tinha, que era uma época boa. Mas, por exemplo, desculpa, Diego, o meu sentimento de família no Natal, nós vamos ter uma ceia, nós nos arrumamos para essa ceia, e as crianças desde pequenos sabiam disso,
os membros que vão chegando na nossa igreja, que namoradas, esposas e coisa parecida, amigos que vão participar com a gente, eles vão saber. Nós vamos ter, no dia do Natal, o que é o Natal para nós? Nós vamos ter uma boa refeição, muita alegria, e nós vamos ter uma celebração de adoração a Deus. Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos pensar na palavra e vamos agradecer. Então, eu acho que são elementos mais importantes do que simplesmente eu fazer outros vínculos. Mas eu acho que esse é o ponto, pastor. Sem dúvida são elementos mais importantes, sem dúvida. E aí, a minha sugestão é olhar a árvore de Natal dentro desse texto de Tito, 1,15, como sendo algo tão pequeno. Por isso que eu falei aquilo no começo. Não é que tem que ter, não tem que ter, né? Não precisa ter. Mas se tiver, eu explicando para as pessoas o que significa, mas ainda assim, é coadjuvante, não é importante. O perigo é quando começa a ter um centro e aí vira distração mesmo. Por exemplo, aí que seria o centro, se alguém nessa reunião familiar se vestisse de Papai Noel e chegasse a distribuir presente para crianças. Aí isso sim seria uma mistura. Mas deixa eu colocar uma outra situação, por exemplo, né? A gente tem um costume, eu digo minha família, né? E os cunhados, né? De se reunir no dia 24 à noite para fazer um jantar. Esse ano, por exemplo, vai ser na minha casa e, como os irmãos aqui sabem, né? O pessoal é voltado para a música e tem o dom, né? E a gente já combinamos de fazer ali um momento de algumas músicas, as meninas vão cantar, os meninos vão tocar. E aí a decoração em si, ela não tá com uma árvore de Natal em cima da mesa como o foco principal daquele evento ou daquele momento de família, é a decoração do Natal mundano. Existe uma diferença entre você pintar a sua casa de uma cor, no vermelho, vamos supor, com toalhas vermelhas e tudo mais, que é a questão que para nós não tem ligação nenhuma com a religiosidade que está por trás dessa tradição, né? E a questão da reunião familiar em si. Então, o foco ali é realmente exaltar esse tempo do Natal verdadeiro que a gente crê. Não tem nenhuma relação com a decoração do Natal pagão, né? Não tem relação com isso. É só uma forma de você fazer uma decoração com um contexto da época do ano que a gente está vivendo. Muitas famílias fazem amigo secreto, trocam presentes, não tem relação com o presente da árvore de Natal. Então é só uma questão assim, as empresas fazem confraternizações, fazem amigo secreto, fazem amigo chocolate, aquela coisa toda. Então é relacionado à tradição, mas não da tradição do Natal em si, a tradição do contexto que a gente vive. No final do ano é isso que acontece normalmente, né? Troca presentes e tal. Agora, aquela linha que o Rô colocou, por exemplo, eu não tenho que fazer, se a gente tivesse uma árvore de Natal na igreja, eu teria que fazer? Também não teria que fazer, mas você estaria induzindo as pessoas e colocando para elas talvez um exemplo a ser seguido. Ó, siga o que a gente faz aqui porque a gente crê que isso é o correto. E na verdade não é isso que a gente crê, porque isso não é o nosso foco do Natal. O foco do Natal é outro, no sentido religioso. Só que a decoração em si, ela não tem um sentido religioso por trás. Ela tem um sentido de tonalizar, sei lá. É como se a gente comemorasse uma bodas de algum ano específico e aquela bodas sei lá, de cedro, igual foi. Que é aí eu usaria cores verde, marrom, não usaria o vermelho, por exemplo, né? Então é mais um sentido decorativo mesmo. Não tem nenhuma conotação religiosa em si por trás dela. Inclusive, deixa eu até um exemplo meio besta, mas não é. Por exemplo, época de Copa do Mundo. Eu ponho bandeira do Brasil na minha casa, por exemplo, no carro, bandeirinha. Por que eu vou pôr bandeirinha do Brasil e cara Copa do Mundo na igreja? Não tem sentido algum. Entendeu? Mas na minha casa é legal. No Brasil, é a bandeira do meu país. Eu posso comemorar a minha igreja com a bandeira do meu país? Não, a bandeira do país sim, mas com o intuito da Copa do Mundo. Não só a bandeira, então, a bola de futebol, vai. Bola de futebol, a foto da seleção, um exemplo. Na minha casa, beleza, é de Copa, eu gosto de futebol, tá tranquilo. Mas por que eu vou correr dentro da igreja? Entendeu? Pra que eu vou estar na igreja lá com uma bola de futebol, com bandeira da seleção brasileira? Não tem sentido algum. Agora, é a mesma coisa do Natal. Na minha casa eu acho legal decorar com a árvore de Natal, com as luzes, tal.
aqui na igreja eu não vejo sentido. Ô, pastor, Porque não não tem nada a ver, sabe? tem a Gisele colocou aqui, a Gisele Vieira, que a gente poderia comentar sobre o advento, né? Aí isso é o primeiro momento. E o segundo momento, que é onde o pastor Vandir vai brilhar, inclusive aproveitando para agradecer o comentário de todos aí, a Edna, o Guilherme Oliveira, a Osmarina, a Renatinha, o Manuel e o Luca, o Vinícius Basílio. Bom, O comentário várias. Luca deixou algum comentário? O Vinícius Basílio colocou assim: primeiro perguntar para o Gabriel e para os demais depois, como seria reinventar o Natal? Então, é isso que eu falei que seria o momento do pastor Vandir brilhar, né? Tá bom, então o que a gente faz? A gente não pode decorar, segundo o pastor, a gente está em pecado aqui. Por isso que eu disse no começo que eu sou contra todos aqui. Todo mundo contra mim. Nesse sentido de reinventar o Natal, quais seriam os valores do Evangelho e como seria essa celebração? Eu acho que o senhor já comentou um pouco, seria envolvido com louvores e tal, mas como seria a questão decorativa? Eu acho que alguns elementos importantes, se a gente fosse reinventar, ou se vamos chamar de um Natal bíblico. Um Natal bíblico. Eu acho que tem que ter presentes, porque o elemento presente estava lá no nascimento do Senhor Jesus. O elemento alimento, porque Jesus sempre esteve presente em alimentos e momentos de festa, de alegria, de música, de canção, de comidas da época, porque isso é muito importante. Agora, decoração. Eu acho que, a nível de igreja, você pode iluminar. Eu acho que decoração teria que ser baseada em luzes. E flores, por que não? Flores, mas não a árvore inteira. Traz só a flor da árvore, não precisa trazer a árvore. Acho que isso, basicamente, né? O reconhecimento de que o Cristo encarnou, que o Filho de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Eu acho que seria essa a ideia. E sobre o advento? Do advento, deixa eu até abrir aqui, porque assim, a ideia do advento é uma preparação para o nascimento de Cristo. Então, na Europa é muito comemorado, na Alemanha é comemorada. Então, cada semana tem um significado. Eu, como não memorizei, até, deixa eu olhar aqui. A primeira semana simboliza a esperança. A segunda semana, a ideia de paz. A terceira, alegria. E na quarta semana, que é o Advento 4, é o amor. Então, eu acho bem interessante isso, o preparo para o nascimento. Né? E eu sei que no Advento, aí a gente começa com as ramificações. Mas isso é católico, né? Então, é isso que eu ia falar, pastor. Aqui no Brasil, é sempre associado com o catolicismo. Né? Na Europa, é associado com a Igreja Luterana. Tá. Né? Que, de alguma forma, é católica, né? Ela traz traços profundos do próprio catolicismo. Aí eu penso que, assim, no Brasil, sim. Né? Em alguns lugares da Europa, não, eles têm uma teologia mais reformada. Parece um pouco com os presbiterianos. Né? Então, mas esse é um outro exemplo. Então, algumas pessoas comemoram o Advento com essa consciência. Vai ter esperança, um tempo de paz, um tempo de alegria e de amor. Outras pessoas reproduzem o que a Igreja Apostólica faz, a romana, né, faz, sem a crítica do que a Bíblia apoia e não apoia. Né? Então, sem querer deixar assim, simplório, algo tão profundo, quero voltar, por exemplo, do futebol. Para algumas pessoas, o time de futebol, o futebol é uma religião. E as pessoas têm no futebol um culto, né? E o futebol em si é um problema? Como fala em Tito, penso que não. Agora, depende da pessoa que faz. Ao meu ver, né? É a mesma coisa com relação ao advento ou com relação à árvore. Algumas pessoas, eu entendo que pecam por reproduzir um sistema que distrai. E a distração não é de Deus. Mas outras pessoas, se têm uma fé sincera, eu acredito que vão ser julgadas por ele de uma outra forma.
Por isso que eu penso que é essa a pauta do nosso debate hoje. Essas distrações camufladas. Né? Só para não deixar de falar, faz parte do assunto também. Da mesma forma que no começo eu falei que, tipo, me remete a tudo aquele sentimento de família, tudo mais, tal. De alguns anos pra cá, parece de forma geral, assim, pelo menos a visão que eu tenho, que de forma geral tá todo mundo meio que afastado. Entendeu? Esfriou muito. Não que tá todo mundo brigando, não, um afastamento mesmo. E daí eu me trago pra mim algumas perguntas. Será que a sensação que eu tinha é porque eu era muito novo, imaturo, e talvez era tão bacana ali como criança e ver aquela época do Natal, talvez não seja tão legal assim, porque eu era criança e eu cresci, agora minha visão é diferente, as dificuldades da vida são diferentes, e me traz à luz da realidade, ou se de fato mesmo era uma época muito legal antes e agora não está tão eu vejo assim. Não sei se eu posso falar. Pode. O que eu penso? Antigamente a gente não tinha nem telefone para se comunicar, então era o tempo da gente se ver, a gente esperava por esse tempo maravilhoso. Hoje você passa um dia, se quiser, falando por uma chamada de vídeo com as pessoas, e às vezes morando muito longe da gente. Então, a gente está próximo. Então, aquela necessidade daquele encontro maravilhoso e tal, perdeu um pouco disto, porque a gente acaba tendo mais. Porque eu vejo meu familiar o tempo todo, eu falo todos os dias com os meus irmãos. Tá todo dia no grupo lá falando as coisas. Falando tal, quer internet, dizer, foto. tudo, o tempo todo. E a facilidade da vida moderna. A facilidade da vida moderna tirou da gente isso, porque agora a gente pode viajar mais, a gente é mais independente, você já viaja, você já aluga um lugar para você ficar, você não precisa mais da casa de ninguém. Antigamente não tinha isso, a gente precisava da casa da avó. Casa da avó, exatamente. Né? A gente precisava da casa da avó. Hoje você não precisa mais da casa da avó. Primeiro que a gente não tem mais avó. Não tem a casa da avó mais. E cada um tem a sua motivação, sua realidade. É mais ou menos isso. Eu vejo, por exemplo, meu filho, eu combinado com a esposa dele, um ano é o Natal com a gente, o outro ano é o Ano Novo. Então, assim... Vai revezando. Vai revezando. Esse ano é o Ano Novo. O ano passado foi o Natal. Então, assim, para mim, enquanto minha família ali, só a família nuclear... O Natal é esvaziado, porque vai ser basicamente só a gente. O Ano Novo não, aí vem todo mundo, porque meio que combina todo mundo pro Ano Novo. Então o Natal vai ser aquele Natal básico da gente ali e tal. Eu quero aproveitar o que o pastor falou sobre encontros e lembrar que, de fato, o amor tem se esfriado. Então essa fala do amor se esfriar, ela é bíblica e eu acredito que ela tem se cumprido. E aí, fazendo uma boa apologia, precisamos vir ou ir à igreja, fisicamente. Na terça, na quarta, no sábado, no domingo. Cada igreja tem o seu dia de culto, mas o fato de sair de casa e ir para um local e estar no meio de pessoas é uma forma não só de... Deixa eu puxar para o lado psicológico. É uma forma de desligar o piloto automático do esfriamento do amor. Porque a gente está se afastando sem perceber. Aí, Rodrigo, sem tomar consciência disso. Talvez vai fugir um tiquinho do assunto, mas, por exemplo, a contribuição. Hoje em dia é mais seguro, é mais fácil, é mais rápido você fazer a contribuição digital. Meio eletrônico, Pix ou coisa parecida. Mas um dia eu vi uma pessoa que falou assim, eu preciso me levantar do meu lugar e levar lá na frente, porque isso me faz sentir fiel a Deus. O ato de levantar, de dizer, eu estou indo na presença de Deus entregar a minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição. E aquilo me fez pensar bastante, sabe? Isso. E aí, pastor, por que eu acho que não muda do assunto? Porque a primeira igreja que eu vi ter maquininha, isso já faz muito tempo. É uma igreja neopentecostal que nós não gostamos. E foi altamente criticado, né, velho? É um absurdo o cara passando a maquininha. E aí, assim, o que eu penso? Eu, Rodrigo,
Eu entendo que não tem problema ter maquininha, porque eu acho que assim como o Pix facilita, mas o ser humano tem necessidades, como por exemplo essa, né? E é preciso ser respeitado. E aí eu vou demonizar a maquininha? Não, porque eu sei da minha intenção, né? Então isso eu vejo que faz parte aqui da nossa pauta. Eu faço o exame do meu coração do porquê eu estou colocando maquininha. Eu sei que não é para extorquir, eu sei que não é para forçar. Tem com a árvore, né? Então, não, mas por que eu falei assim, faz parte da pauta? Porque é o nosso contato com o mundo. Existem elementos no mundo que podem nos distrair, né, e aumentar uma corrupção que está no coração ou facilitar. Facilitar isso aí. E voltando, pastor, para esse ponto, eu acredito que temos a necessidade, sim, de levantar da cadeira e ir entregar a oferta, como também sair de casa e encontrar pessoas na igreja, né? Precisamos é muito fácil perder isso. Inclusive, até os níveis desigrejados que vêm por aí. Tem gente que prega, não precisa ir pra igreja, não. Só ficar em casa mesmo, eu sou autodidata. Não, se eu olhar pelo lado meramente humano, é muito legal você acompanhar e desenvolver a vida cristã pela internet. Porque você pode fazer a escolha de louvor que você quer assistir e participar. Então, os cultos hoje são quase no mesmo horário. Então, você pode curtir o louvor de uma igreja que manda bem e depois vai para ouvir a mensagem de outra pessoa de outra igreja que manda muito bem. Mas isso não é corpo. Isso não é corpo. Daí a pessoa tem que ouvir, né? O corpo é o total. Então, às vezes, a mensagem, o pregador é muito bom, mas o louvor é limitado. O ambiente, o louvor pode ser muito abençoado, muito ungido, o pregador pode ser muito abençoado e ungido, mas o ambiente, o local, a localização não é boa, o local não tem nenhum tipo de conforto. Mas isso faz parte, isso é ser corpo, isso é o todo. Foco. Né? Então, assim, é difícil isso tudo. Pastor, você tira de ver filme, por exemplo. Ver filme em casa, na sua televisão. Você não consegue. Uma hora alguém te chama, toca o celular ou ouve uma mensagem. Por isso que as pessoas que defendem o cinema falam, vá ao cinema. Que lá não tem como, você vai ter que assistir. E você pagou para entrar, né? E isso é a mesma coisa com a igreja. Você tá em casa ali, aí geralmente a pessoa tá vendo o culto domingo, tá fazendo janta. Aí eu vou desligar o feijão. E já perdeu, já desconectou o culto de tudo. Entendeu? Tem total sentido o que o senhor tá falando. E só para colocar um pouco de luz nisso, Deus se agrada quando eu encontro diferente, aquela pessoa que não pensa como eu penso, aquela pessoa que me desagrada em relação a alguns assuntos, porque isso vai exigir, no mínimo, vai exigir algum fruto do espírito, né? O amor com certeza, mas a paciência Nossa, Rodrigo, isso é muito legal isso que você está colocando, porque em casa ninguém vai conseguir desenvolver os frutos do espírito. Como? Fica cultuando de casa, pela rede social. Talvez só a perseverança. Perseverança na zona de conforto. Exato. Muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse lado, não. Vou pensar mais nisso. A gente tem outra pergunta da Renata Sara. Ela quer saber por que algumas religiões não comemoram o Natal. Eu não sei qual é a religião. Eu acho que quer dizer, por exemplo, islamismo, testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová, não. São seitas, na verdade. O adventista também não. Né? O adventista também não. O budista também não. Né? Porque aí eles não veem Jesus como Salvador. Aí tem que ser só naqueles nações ou religiões que têm a Cristo como centro. Né? Exatamente sentido também. Então, tem um elemento interessante nessa pergunta, porque alguns, como por exemplo o Testemunho de Jeová, eles são contra aniversário, né? Aniversários, mas assim, atos, eu ia falar, como que a gente fala em relação à pátria? Não contra o nacionalismo, o patriotismo, isso. E é interessante pensar, porque num primeiro momento o discurso, ele é bom. Não somos aqui dessa terra, essa não é a nossa pátria. Só que no desenvolvimento,
percebemos alguns... como que é aquela definição de heresia? Toda boa heresia começa com uma verdade, mas no desenrolar ela vai desvirtuando. Sim, é isso aí. Então talvez seja por isso, por conta dessa base de heresias. Na verdade, são seitas mesmo que não tem o Cristo como centro mesmo, como cabeça mesmo de todo pensamento, de toda a crença mesmo. Eles não seguem esses... Ele não é Salvador. Pronto, exato. Ele não é o Salvador deles. Existe em algum momento ali, mas... Alguns até creem em Jesus, né? Algumas dessas religiões creem em Jesus, como o próprio islamismo, eles creem em Jesus, Jesus é o profeta, tudo, mas só até aí. Né? Isso é legal. Boa. Bom, o assunto se estendeu um pouco, que nem deu uma viajada agora no final, mas foi bem bacana. Bem bacana e espero que o pessoal tenha gostado e tenha contribuído, né, com o nosso... Acho que o pessoal podia deixar no comentário e eles são a favor ou contra. A favor ou contra. Vamos ver. Mas eu não sei. Eu tenho a impressão. Manda foto da sua árvore aí. Eu tenho a impressão que para o ano que vem, como diz o nordestino, para o ano, a venda de árvore vai cair bastante aqui na igreja. Pelos na igreja. Não, né? Não. Bom, pessoal, obrigado para todos que acompanharam a gente nesse episódio. Esperamos no próximo. Compartilhem, de novo, compartilhem a página. Sigam a página do podcast no YouTube. Não é o mesmo canal da igreja, é um canal apartado da igreja, tá? Da Igreja Batista da Paz, é um outro canal. Então sigam nos dois, na verdade, né? Tanto do podcast como da igreja. Compartilhem nas suas redes sociais e nos recomende. Para que possamos alcançar mais pessoas, mais engajamento. Mais engajamento, assim, mas não só para fruto do podcast, mas que tudo que a gente também vem falando aqui ao longo dos nossos episódios, com certeza vai trazer algo de fruto na vida de alguma pessoa, com certeza. E só aproveitando o gancho, Gabriel, e aproveitar que eu tô com voz aqui no microfone hoje. Manda lá. Quem tiver sugestão de tema, podia mandar no nosso Instagram. Manda um direct no Instagram, Paz em Pauta. Nos comentários também. Nos comentários das publicações também, se tiver sugestão de tema, até mesmo sugestão de formas de trazer certo tipo de tema, a gente está totalmente aberto para ouvir vocês. Eu acho que esse é o último do ano, né? Sim. Eu acredito que sim. A gente estava tentando fazer aquilo, mas vai acabar no que vem. Então, para isso, a gente vai desejar um Feliz Natal, né? Feliz Natal, com árvore ou não. Mas com Cristo no centro. Com Cristo no centro. Um ano novo cheio de paz, cheio de alegria. Pode tirar a garrafa vermelha lá no meio? Pode tirar a garrafa vermelha. E o desejo da gente, né, enquanto podcast, é que você tenha um final de ano feliz, de alegria, de paz, de comunhão, de mesa farta, né, abastecido, de alegria com seus familiares, de boas notícias. E que o ano de 2025 seja um ano extraordinário para todos nós, né? E para você que acompanha a gente. Amém. E que o ano que vem estamos juntos aqui de novo. Em janeiro tem nosso episódio, o Diego vai divulgar aí nas redes sociais. Polêmico. Podemos dizer que é no mínimo polêmico. Não, desculpa só. E eu acredito que conseguimos nesses últimos episódios deixar bem claro que pensamos em alguns momentos igual ou em outros momentos diferentes, mas a Bíblia está no centro, ela é o nosso recurso, é para ela que... mas eu continuo achando que vocês são pecadores, né? Então... Posso te dar uma árvore de presente. Boa, gente. Bom, que legal. Obrigado, pastor Vandir, obrigado, pastor Rodrigo, obrigado, Diego, e vai estar participando mais vezes. Obrigado por todo o trabalho e obrigado, Vi. Fica nos bastidores ali, mas... Obrigado, Gabriel. Bastante. Obrigado, Gabriel. É isso aí. Eu me agradeço aqui. Bom, pessoal, então até o próximo episódio e que Deus abençoe. Com Deus, tchau.